Guilherme, eu sou diretor acadêmico da IPPM e coordenador da especialização. E a live de hoje é para que a gente possa falar da especialização, que é a especialização em psicoterapia psicanalítica contemporânea aqui da IPPM, que é a Escola de Psicoterapia Psicanalítica de Maringá. Então, há várias considerações, há vários pontos que a gente pode discutir. Eu vou tentar, e quando a Esther retornar, a gente vai falar tanto de aspectos mais concretos, quanto de direcionamentos, dos direcionamentos da escola, porque não é somente um curso de especialização, né? Mas é um curso de especialização em psicoterapia psicanalítica que está assentado, né? Que está enraizado numa escola que tem direcionamento específico, que está totalmente assentada no terreno da clínica psicanalítica. Então, desse modo, eu espero que a gente consiga passar, pelo menos minimamente, aspectos concretos da infraestrutura do curso, mas também de como esse curso se encaixa numa escola, desculpa, uma escola que está preocupada com a formação clínica dos alunos, com a possibilidade deles compreenderem situações clínicas e saberem intervir nessas situações de maneira terapêutica. Desde o nome da escola, uma escola de psicoterapia psicanalítica, vê-se que o direcionamento e o terreno em que essa escola está enraizado é na psicoterapia psicanalítica e, portanto, na clínica da psicanálise, ou seja, em como é possível identificar fenômenos que podem ser caracterizados como psicopatológicos ou não, mas como é possível identificar esses fenômenos e intervir nesses fenômenos, né? E aí isso já nos leva a um ponto interessante e também muito importante, que é quando você está sentado no terreno da clínica, a gente pensa tanto em situações clássicas, tanto no terreno clássico da teoria psicanalítica, quanto na parte contemporânea, né? Para que não se fique fixado, por exemplo, numa psicopatologia tradicional, sendo que há novas situações que são observadas e estudadas e novas técnicas que são construídas a partir e para essas novas situações. Então, quando estamos assentados no terreno da clínica, a gente já pode não necessariamente uma divisão, mas uma ramificação, mais do que uma ramificação, uma complexificação da teoria psicanalítica, do clássico até o contemporâneo, né? Então, uma escola que esteja preocupada com psicoterapia psicanalítica, ela está pensando tanto na base clássica da psicanálise, quanto na parte contemporânea, né? E por parte contemporânea, é claro que a gente pode falar de diversos aspectos, sendo um deles, um grande aspecto da psicanálise contemporânea, é poder se aproximar de pacientes em situações que antes não era possível, né? É claro, a gente poderia dar exemplo de situações com bases narcísicas muito fortes, pacientes limites, pacientes borderline, né? Dentre outros quadros, dentre outros terrenos muito importantes, muito atuais, e muito frequentes nos consultórios e outras instituições de intervenção, situações que a contemporaneidade mostra uma importância muito grande e, portanto, a psicanálise e a teoria psicanalítica e a psicoterapia desenvolvida a partir da psicanálise se aproximam disso, se aproximam de modo a poder intervir nesses fenômenos, intervir, claro, de uma maneira terapêutica, ou seja, com vias a ajudar uma pessoa em sofrimento psíquico. Ajudar uma pessoa numa situação muitas vezes catastrófica, caótica, pesada, complexa, entre outros termos. Então, esse é um ponto importante da escola e também da especialização. Estamos assentados no terreno da clínica e a clínica psicanalítica acontece com um paciente, com uma pessoa na nossa frente. Muitas vezes uma pessoa em sofrimento ou outras características como as que eu citei, mas uma pessoa que pode receber ajuda. E para receber ajuda, precisa entrar em contato com um profissional que tenha construído a capacidade técnica, teórica e emocional para oferecer essa ajuda. Ou seja, para um profissional que mantenha a capacidade de pensar dentro do terreno da clínica, mesmo dentro de uma situação difícil, mesmo dentro de uma situação complexa. Então, essas são raízes importantes que fundamentam a escola, a IPPM como um todo. E, claro,
num curso de especialização, como esse do qual estamos falando hoje, essas bases, elas se tornam, assim, exatamente os pilares nos quais se assenta aquilo que a gente está propondo. A estrutura de disciplinas, a forma como as disciplinas são feitas, são ministradas, para que o aluno possa construir essa capacidade clínica sem que se recorte a subjetividade do aluno, ou seja, tentando promover a capacidade de construir o pensamento clínico, mantendo um estilo próprio, construindo, desenvolvendo também o seu próprio estilo. Para que, claro, assim se ramifique mais ainda, complexifique mais ainda, e complexificar, não estou dizendo no sentido de complicar, de criar dobras, mas de complexificar no sentido de mais ramificações, mais aspectos, mais dimensões diferentes nas quais a gente consegue intervir, né? Então, isso me leva a dizer, primeiramente, em aspectos concretos da especialização, aspectos que eu acredito serem importantes de serem ditos. Em primeiro lugar, é um curso de especialização com duração de 2 anos. E é um curso em que há reconhecimento do MEC, do Ministério da Educação, né? E, portanto, esse curso de especialização dentro da IPPM está vinculado a uma universidade, que é um Instituto de Ensino Superior, para que o curso seja reconhecido pelo MEC. E isso tem uma importância específica para que mais pessoas vinculadas à psicoterapia psicanalítica possam entrar em instituições, sejam públicas ou privadas. Não é um curso vinculado ao MEC apenas para ser dito que é vinculado ao MEC, mas para que mais pessoas possam adentrar nessas instituições. E a gente conhece diversos processos seletivos, formas de se entrar nessas instituições, e a validação de diplomas pelo MEC é um ponto importante. Então, é um trabalho que a escola faz para que mais pessoas, para que a psicoterapia psicanalítica se ramifique para mais lugares. Então, de aspectos concretos, esse curso tem uma duração de 2 anos, as aulas são aos sábados, no período da manhã e da tarde, né? Aulas quinzenais aos sábados, no período de manhã e à tarde, e é um curso para graduados em psicologia ou medicina, né? Segundo novas diretrizes do MEC, alunos que ainda estão concluindo a graduação não podem participar da especialização, segundo as novas diretrizes, apenas alunos que concluíram a graduação. Bom, eu estava falando de aspectos mais infraestruturais, né? Do curso ter uma duração de 2 anos, etc., né? Aulas quinzenais aos sábados, ele ser vinculado ao MEC, e recentemente houve uma alteração nas diretrizes do MEC para que apenas alunos que concluíram a graduação possam participar de uma especialização. Então, é apenas para quem concluiu a graduação em psicologia ou medicina que pode, de fato, iniciar, se matricular nesse curso. Mas, é claro, aqueles que ainda estão concluindo, fiquem atentos, né, às informações, porque é um curso para que, quando vocês concluírem a graduação, fazer uma grande diferença na carreira de todos vocês. Então, estava em aspectos mais infraestruturais. Eu aproveito para comentar uma pergunta que foi feita sobre se a especialização pode ser feita não aos sábados, né? Isso no momento, é uma impossibilidade em termos de datas, né, para a gente, porque a especialização ficando aos sábados, isso permite que os outros cursos da escola sejam feitos durante a semana, né? Como nós temos, a especialização dura 2 anos, nós temos 2 turmas simultâneas. Enquanto uma está no primeiro ano, a outra está no segundo. Então, todos os sábados são ocupados, né? Então, a demanda da especialização, em termos logísticos, ela é muito grande. Por isso, ela fica aos sábados, para que haja espaço para outros cursos ao longo da semana. Então, haverá outros cursos
próximos, ainda não com um título de especialização, mas com uma carga horária muito densa e muito intensa em outros dias, né? Então, por que a nossa especialização se chama em psicoterapia psicanalítica contemporânea? Por que não em psicanálise? Por que não em psicanálise contemporânea? Por que fazemos questão de falar de psicoterapia psicanalítica? Há controvérsias, muitas discussões sobre se a psicoterapia psicanalítica e a psicanálise são a mesma coisa, se não são. O fato é que, durante muitos anos, quando a psicanálise era uma prática de 5 sessões semanais no divã e por aí, a psicoterapia psicanalítica era relegada aos casos difíceis ou aos casos que não poderiam ser analisados ou aos terapeutas que não tinham podido fazer a formação psicoanalítica numa instituição formal. Eu costumava dizer que a psicoterapia psicanalítica era a prima pobre da psicanálise tradicional. Mas resulta ser que, com a aparição das novas patologias, das quais vamos falar daqui a pouco, foi necessário mudar o enquadramento. Foi necessário sair daquela psicanálise de 5 vezes por semana no divã, sentar frente a frente com o paciente, fazer outro tipo de intervenção. E aí, a psicanálise tradicional, se se pode chamar assim, foi vendo como necessidade também trabalhar com psicoterapia. Hoje, a psicoterapia psicanalítica é uma opção, mas não é uma opção menor. É uma opção. Não é um prêmio de consolação. É uma opção. É uma opção para quem tem interesse em curar. Não em fazer pesquisas no inconsciente, que dão como consequência muita cura, não tem dúvida quanto a isso. Como psicoterapeutas psicoanalíticos, a gente pode pôr nosso desejo de curar de uma maneira mais livre. A gente pode mudar enquadramentos de uma maneira mais livre. A gente pode se associar com outros profissionais de outras áreas e trabalhar em equipe de uma maneira mais livre. Que a psicoterapia psicanalítica e a psicanálise formal estão se encontrando cada vez mais, não tem dúvida. Que a maior parte dos psicoanalistas pratica psicoterapia psicanalítica, também não tem dúvida. Mas o nosso curso é sobre psicoterapia psicanalítica, sobre pessoas que sofrem e como ajudá-las, e como usar de todos os recursos que temos para poder ajudá-las. Então, Gui, se você quiser entrar a qualquer momento, fique à vontade. Eu queria destacar esse ponto da psicoterapia psicanalítica versus psicanálise. Um dos pontos que você elencou é o cuidado com o paciente. Eu acho que, me parece que, né, ao escolher uma denominação como a psicoterapia psicanalítica, se enfoca mais no paciente do que no embate entre o que é psicanálise e o que é psicoterapia, se uma é maior do que a outra, etc. Né? Acho que um dos direcionamentos que se toma é esse. O cuidado maior é para com o paciente, o olhar maior é para o paciente. Né?
e, como você disse, como ajudá-lo ou como construir a capacidade de ajudar uma pessoa numa situação, muitas vezes, de sofrimento. Jovens terapeutas e outros não tão jovens, né? Frente às angústias que desperta a situação clínica, nós mantém uma relação que poderíamos chamar de ambivalente com a teoria. Por um lado, idealiza na teoria, tratando de colocar todos os pacientes dentro de algum conceito, quadro que já tenham aprendido. Algo assim como reconhecem rapidamente nos seus pacientes algo de suas leituras e fazem quase que um esforço para encaixá-los. É quase como tentar enfiar uma bola dentro de uma caixa quadrada menor. É bem difícil, mas fazendo força. Em outros casos, identificando-se intensamente com a dor e o sofrimento dos pacientes, podem deixar de lado qualquer teoria por achar que as teorias os distanciam do sofrimento. Não é fácil construir um pensamento clínico psicoanalítico. É isso que nós nos propomos a fazer nesta especialização. Porque o pensamento clínico cria uma ponte entre a experiência vivida na clínica e certos parâmetros teóricos que norteiam nossas práticas. Mas sem que esses parâmetros endureçam a experiência, coisifiquem a experiência, a deixem rígida e dura, que não a tornem uma mera aplicação técnica, mas que também não caiam em uma espontaneidade irrefletida onde vale tudo o que parece que é adequado. O terapeuta psicoanalítico está em busca do equilíbrio a partir do desequilíbrio. Fica entre o apego ao conhecido e lançar-se ao novo. O novo é essa história que um paciente traz. E para poder se lançar ao novo, é preciso ter bases sólidas. Gui, você quer dizer alguma coisa sobre isso? Sim, que o pensamento clínico tem uma das bases na própria expansão, né? Na expansão do próprio psiquismo, para que seja possível abrir espaço para compartilhar, para sentir, para perceber o que está acontecendo com uma outra pessoa, mantendo a capacidade de pensar dentro daquela situação. Então, em conjunto ao que você está dizendo, né, reforçando esse aspecto da expansão do próprio psiquismo, para que seja possível, a partir do próprio psiquismo, intervir nessas situações. Mas essa expansão não é uma expansão feita aleatoriamente, que é um dos pontos que você está trazendo. Há estruturas, há pilares que promovem essa expansão, para que o terapeuta tenha a capacidade psíquica de ser terapeuta. Os que de vocês já estão trabalhando sabem que as formas de viver e de padecer das pessoas que chegam a nossos consultórios mudaram.
hoje chamamos de configurações não neuróticas, de patologias do vazio, enfim, pessoas que chegam a nós sem desejo de viver, ou dependendo de adicções químicas para poder sustentar esse desejo, ou de compulsões de outro tipo, sexuais, alimentares, de consumo, de produzir dinheiro, enfim. Outros sujeitos nos procuram por não poder entrar em contato com outros, por se sentirem presos dentro de suas próprias bolhas, cápsulas, casulos, que os protegem, mas ao mesmo tempo lhes impedem de ter experiências de amizade românticas e troca. Não é que no século XIX e no século XX não existiram pessoas que sofressem deste jeito. Só que a proporção que tomou este tipo de casos hoje é imensa. E, além do mais, eles têm uma característica muito peculiar nos dias de hoje. E é o cruzamento com os efeitos da internet, das redes sociais, do que hoje nós chamamos de extimidade, que é o oposto da intimidade, a exposição completa, que produz outro tipo de sofrimento. Qual é a resposta que nós, como terapeutas, temos para isto tudo? São respostas que temos que ir criando. Falar do pensamento clínico é justamente poder penetrar para compreender que essas produções sintomáticas que geram, que mostram e são geradas pelo sofrimento e pela dor, são formas de lidar com esses sentimentos, de tentar se desvencilhar desses sentimentos, de tentar não ter que senti-los mais. São formas até de tentar sobreviver à iminência de um colapso psíquico. Por isso é que nós temos maior respeito pelas psicopatologias. E aprendemos a que, antes de mais nada, precisamos compreendê-las para poder ajudar. Essa é a nossa diferença com outras escolas e outras leituras. Não nos dirigimos a retirar sintomas. Nós nos dirigimos a compreender por que esses sintomas se produziram, para poder encontrar uma outra forma de lidar com a dor que não exija esse comprometimento tão grande do psiquismo. E para isso, as revisões têm que ser constantes. O pensamento clínico é justamente revisar o tempo todo aquilo que se pensa, que se sente e que se faz junto do paciente. Mas acho que entra um gancho, talvez, com a questão da psicanálise contemporânea. Tão cara também a escola. No sentido de o que é feito também por outros autores, né, por outros profissionais, o que foi feito nas últimas décadas no sentido de expandir até onde nós antes íamos e de ir para novos lugares, ou de usar novas ferramentas, ou de usar ferramentas, entre aspas, claro, mas ferramentas que antes eram usadas dentro de um limite, expandir esse limite. Seja, por exemplo, a questão da contratransferência, né? Do analista poder se sentir muito mais implicado ao que está acontecendo e, a partir disso, né, costurar junto do paciente. E não necessariamente mais algo só como
o analista em compreender aspectos contratransferenciais para se blindar ou se neutralizar e poder manter simplesmente uma relação de observação do intrapsíquico, mas de abrindo o campo para uma construção conjunta, né? Então, como aspectos da psicanálise contemporânea entram para expandir e tornar mais complexa a nossa capacidade de intervenção, a nossa capacidade clínica, né? E como Você esse... sabe... Perdão. Pode falar. Não, vai. E como essa dimensão da psicanálise contemporânea é muito cara à escola, né? Como nós fazemos um esforço grande para trazer esses conteúdos dentro da especialização, dentro da escola, com profissionais cada vez de outras regiões, não somente de Maringá, que tenham experiência, vivência, construção teórica e técnica dentro dessas áreas e que estão contribuindo com a construção de uma psicanálise contemporânea. Vocês sabem que tem um trabalho de um filósofo italiano que se chama Giorgio Agamben, que se chama O Homem Contemporâneo. E o homem contemporâneo, segundo ele, não é aquele que vive junto com seus iguais na mesma época. É aquele que não se deixa ofuscar pelas luzes da sua época e vai procurar nas trevas o que ainda não se entendeu, o que ainda não se pensou. A psicanálise contemporânea vai nessa direção. Nós temos um momento social e cultural de muita exibição, né? De muita live, de muita presença, de muita fala, todo mundo tem algo para dizer, todo mundo quer seus 5 minutos de fama. E nós vamos a buscar o que é essa superexposição oculta, por exemplo. O que denuncia. O que declara. A psicanálise contemporânea é produto do pensamento complexo. O pensamento complexo é o último, é o mais novo dos paradigmas da ciência. E é o que diz, entre outras coisas, que não existe uma relação direta entre uma causa e um efeito, sino que as causas são múltiplas. E é assim que se pensa na psicanálise contemporânea. Não é que A produz B de uma maneira linear. Por isso é complexo, por isso é mais difícil, mas por isso nos permite chegar aonde antes não conseguíamos chegar. A psicanálise contemporânea, com seu pensamento complexo, está permitindo entender a forma em que se origina o eu desde os princípios, desde o início da vida, ao ponto de poder entender e poder saber como intervir no autismo. Como o autismo é produto de uma deficiência na construção da membrana que circunda o próprio eu. Isto não teria sido possível antes de que André Green desenvolvesse a teoria dele. André Green é um expoente importantíssimo da psicanálise contemporânea. Então, nós vamos caminhando junto com nossa época. E é isso que temos que fazer. Não podemos ficar olhando para trás. Isso dá torcicolo. E torcicolo teórico. Gabriel estava aqui pedindo que a gente falasse um pouco
das supervisões no segundo ano. Mas acho que seria interessante, então, já falar sobre a grade, né, da especialização. Eu acho que sim, e acho que dá para irmos até a grade, passando por um ponto, pegando um gancho no que você está falando sobre psicanálise contemporânea, que é a preocupação, né? Se há uma preocupação de manter-se contemporâneo ou atento ao que autores vêm construindo nas últimas décadas, também há uma preocupação da escola e dentro do curso para trazer profissionais com experiência nesses autores, né? O que não é algo simples, não é algo direto, não é algo evidente e também não é algo comum. A preocupação com aspectos da psicanálise contemporânea e, portanto, o convite a profissionais que falem sobre isso e que tenham experiência nessa área, né? Então, eu queria fazer esse destaque para dizer que, até mesmo antes da pandemia, a escola já tinha uma infraestrutura de ensino à distância, né? Mas sempre com a preocupação de que o à distância não fosse gravado, né? Então, que os alunos pudessem acessar essas aulas, mas as mesmas aulas dos alunos que estão ali ao vivo, que estão ali presencialmente. Então, todos estão ao vivo, né? Se, por um lado, isso permitiu que se expandisse a diversidade de alunos, porque há alunos de outras cidades do Paraná, mas hoje já há de outros estados do Brasil. Se, por um lado, permitiu uma diversidade de alunos, por outro lado, nos abriu portas para convidar professores de outros estados. Então, no quadro atualmente da especialização, nós temos professores também do Rio Grande do Sul, do Paraná, de São Paulo e até mesmo professores da Argentina, né? Quando as aulas são ministradas por professores da Argentina, as aulas são traduzidas. Mas, então, essa infraestrutura permitiu uma ampliação muito grande, para que a gente tivesse contato com esses profissionais, né? Com profissionais experientes em áreas diferentes dentro da psicanálise contemporânea, né? Então, dentro dessa infraestrutura, isso nos leva à grade da especialização, que é um aspecto mais concreto que eu gostaria de falar um pouco, para que ficasse mais claro o que acontece dentro desses 2 anos, né? Então, nós temos 6 módulos dentro desses 2 anos, e esses módulos são divididos ao longo do primeiro e do segundo ano, né? Então, no primeiro ano, o primeiro módulo é o de técnica psicanalítica, em que vamos falar sobre entrevista, hipótese diagnóstica, comunicação verbal e não verbal, setting, intervenções clínicas. Isso no período da manhã, né? No período da tarde, os alunos têm 2 disciplinas, né? A primeira, de uma introdução à obra do Freud, e a segunda, né, numa parte do período da tarde, nós temos seminários clínicos introdutórios, em que um professor expõe um caso clínico da sua experiência, desde o início até a conclusão daquele atendimento. Então, vocês notem, aquilo que a gente falava do direcionamento clínico da escola, isso já começa desde o primeiro dia da especialização. Então, desde o primeiro dia, o aluno, em especial para aqueles que não têm contato com a clínica psicanalítica, que não estão atendendo, mas mesmo para os que estão atendendo, eles já vão ter contato com a apresentação de um caso clínico, do início desse caso clínico, como ele se desenvolveu, dos obstáculos que foram perpassados ou não, até a conclusão desse caso, né? Essas áreas são muito importantes e isso é de se valorizar muito a generosidade dos professores que fazem parte desses seminários clínicos introdutórios, porque a exposição de casos clínicos é algo muito íntimo, né, de cada profissional, do paciente e do profissional. Então, é de uma generosidade muito grande aqueles profissionais que expõem esses casos para transmitir aquilo que foi feito, para que o aluno vá abrindo mais pontos de percepção e vá abrindo pontos para poder expandir o próprio psiquismo, né? Então, já tem contato com o material clínico desde o início da especialização, né? Então, no período da manhã, aí já no segundo semestre,
a gente tem um módulo de fenômenos do campo analítico, né, que vão falar sobre sonhos, fenômenos transferenciais, contra-transferência, sessão como campo, as escolas psicanalíticas, transmissão transgeracional. E no período da tarde, ao longo do primeiro ano todo, no período da tarde, nós temos as introduções às obras clássicas. Então, no início, introdução à obra de Freud, depois introdução à obra de Melanie Klein, depois Bion e depois Winnicott. E ao longo do primeiro ano ainda, há duas aulas de metodologia de investigação em psicanálise, né? Para que os alunos já comecem a entrar no campo do que é fazer uma pesquisa em psicanálise e de como estruturar isso de uma maneira científica. Não vou me delongar muito nesses pontos, mas gostaria de apresentar o cronograma inteiro. Já no segundo ano, os alunos têm, no período da manhã, o módulo de psicopatologias, né? Então, ao longo de todo o segundo ano, eles vão tratar de psicopatologias. Então, histerias, neuroses obsessivas, fobias, mas também temos aulas sobre suicídios, sobre depressões, sobre pacientes graves, sobre narcisismos, sobre barreiras autistas, pacientes borderline e problemáticas alimentares. Então, vocês notem que é desde uma psicopatologia mais clássica até uma psicopatologia mais contemporânea, né? E, ao longo do período vespertino de todo o segundo ano, nós temos seminários clínicos em que aí os alunos é que levam os casos para serem supervisionados pelos professores. Esse é o que o Gabriel havia pedido que se comentasse. Eu vou abrir esse espaço para a gente comentar, mas antes eu gostaria de fazer mais uma ramificação em relação ao direcionamento clínico para dizer assim, as aulas da especialização, desde as mais técnicas e teóricas até as mais clínicas, seguindo esse direcionamento clínico, elas estão assentadas em casos clínicos, em vinhetas clínicas, em experiências clínicas, em situações. Então, os professores passam aqueles conteúdos teóricos, técnicos ou clínicos dentro de situações clínicas, para que isso não fique só uma vertente acadêmica, mas para que fique, mesmo quando houver uma vertente acadêmica, ela esteja dentro da clínica psicanalítica, né? Mas aí, no segundo ano, o período vespertino, temos os seminários clínicos, que são as supervisões que os alunos fazem, que eles possam levar casos da própria experiência para serem supervisionados por professores do nosso quadro. Esther, você gostaria de comentar sobre os seminários clínicos? Algo do tempo passado? Eu acho essa experiência riquíssima, gente, porque os alunos tomam contato com diferentes supervisores e cada um tem sua forma, né? Ainda que todos tenham uma leitura psicanalítica, sem dúvida, cada um tem sua personalidade, seu jeito, e isso permite ao aluno, inclusive, perceber que tipo de supervisor vai querer depois, né? Dentro de a que linha se aproxima mais, de que prática se aproxima mais. Isso facilita muito a vida do terapeuta, né? Que não tem que ir procurando depois com quem será que eu vou poder supervisionar meus casos. Então, é uma experiência muito, muito rica a de poder supervisionar com diferentes supervisores. E a experiência do primeiro ano, ela é bastante novedosa, porque ela permite ver um caso do começo ao fim. Isso eu nunca vi que se faça numa faculdade, né? Geralmente, o aluno não tem condições de acompanhar um caso nos seus diferentes momentos. Quais são os momentos de evolução de um trabalho psicoterápico? Quais? As fases são todas iguais, são diferentes. Então, quando se acompanha um trabalho assim, com um terapeuta que vai expor seu trabalho em 4 encontros com adultos e outra terapeuta que explorar
seu trabalho com crianças, se tem uma ideia da lógica interna de um trabalho psicoterápico. E isso é fundamental. Porque isto não é um trabalho aleatório, se pega o que vem. Existe uma lógica interna. Uma lógica complexa, mas uma lógica ao fim. Por isso é fundamental essa experiência. Eu acho que esse ponto, Esther, talvez ele nos leve também a falar um pouco sobre o vínculo institucional, né? Isso que você falava sobre ter contato com diferentes supervisores para entender o estilo de supervisão e, portanto, a pessoa não precisa escolher, bom, com qual supervisor eu vou trabalhar. Não é uma escolha em branco, né? Ele passou por várias experiências diferentes. O contato com profissionais que exponham os casos clínicos do início ao fim, para que entenda a lógica, perceba que não é uma questão aleatória, né? Perceba que não é algo simplesmente caótico ali, mas mesmo num terreno caótico se constrói organização, se constrói pensamento. As faixas etárias ao longo do curso, nós temos disciplinas também sobre psicoterapia com crianças, na clínica com crianças, né? Sim. Mas, então, há aspectos que falam sobre a clínica com criança, desde essa disciplina mais específica, mas dentro das psicopatologias também, por exemplo, quando a gente fala de barreiras autistas, por mais que uma disciplina como barreiras autistas permita pensar sobre retrações e outros quadros que se tem contato muito mais na clínica com adultos, mas está sentado numa clínica com crianças, né? Permite o contato com uma clínica com crianças, sem contar os supervisores que têm uma experiência de clínica com crianças e que, portanto, os alunos que estejam fazendo esses atendimentos possam levar esses casos para a supervisão, né? Então, a clínica com crianças também está bastante inserida dentro do curso como um todo. Bom, nós estamos chegando ao fim. Eu quero agradecer muito a todos aqueles que entraram, pedir desculpas pelas dificuldades técnicas, prometer que vamos nos encontrar de novo para falar sobre temas que sejam do interesse de vocês e nosso também. E lhes dizer que nós temos muito orgulho de trabalhar com isto que fazemos e queremos dividir isso com mais e mais gente. Muito obrigada, um forte abraço a todos e até a próxima. Eu gostaria de agradecer também, é sempre muito agradável e rico poder falar sobre um tema desse, especialmente é sempre muito gostoso dividir palcos e agora não palcos, mas telas com a Esther. É sempre algo que nos faz pensar muito. Mas eu gostaria de dizer também que não sei se dizer uma preocupação, mas eu gosto muito do fato de terem escolhido o termo escola, né? Porque não é simplesmente uma instituição, né? Não é o termo escola nos remete a isso, não só aquela parte dura da instituição, mas a parte acolhedora de uma instituição também, né? Então, a possibilidade que nós temos aqui de formar grupo e desses grupos se manterem existindo e os profissionais manterem o contato entre si, isso é algo muito rico dentro da escola. E isso é algo que acontece, né? Claro, hoje em dia, com tecnologias, a gente pode manter grupos por WhatsApp ou grupos de outras maneiras.
né? Mas essa é uma parte muito importante do trabalho do psicoterapeuta, o contato, o convívio, o compartilhamento de experiências, de angústias, de medos, de técnicas, de livros, etc., com os colegas. E isso é algo que dentro de uma escola isso acontece. É dentro de uma escola que isso acontece, é dentro de um grande grupo que isso acontece, que pequenos grupos vão se formando e as pessoas vão encontrando e descobrindo aquilo que elas gostam, aquilo que elas têm maior ou menor talento, maior ou menor dificuldade, e, portanto, podem tomar iniciativas ou rumos diferentes. Então, isso é algo muito vivo dentro da escola, e é por isso que a gente fala desse curso, esperando que cada vez mais pessoas entrem, porque os grupos se aumentam e tornam-se mais ricos com isso, né? E isso torna a nossa capacidade de intervir, isso vai expandindo o nosso psiquismo, então vai fazendo com que a gente construa uma forma mais complexa de intervir, né? De trabalhar. Então, eu acho que essa questão do vínculo institucional ela é muito importante no nosso trabalho e ela acontece de uma maneira muito viva dentro da IPPM, dentro da especialização. E, além do mais, temos o centro de atendimento, como Sônia acabou de nos lembrar, que é um espaço onde os alunos de segundo ano e ex-alunos, uma vez que a gente conhece o trabalho dos alunos de segundo ano, eles vão se incluindo, e as pessoas ligam pedindo por terapeutas e a gente vai fazendo os encaminhamentos. Então, são encaminhamentos que são feitos com o compromisso de praticar honorários mais baixos. É uma forma que a gente tem de devolver à comunidade um pouco do nosso trabalho, de ajudar a comunidade e também de dar um espaço para os nossos alunos e ex-alunos de trabalho. O centro de atendimento se movimenta bastante. Sim. Tanto para os alunos da especialização, quanto para os alunos do curso de família e casal, porque já temos recebido demandas nessa área também. Alguma outra pergunta? Tem muitas, certamente, mas como não sabemos quando isto vai acabar, estamos meio no limite. Obrigada, gente. Obrigado Para a que não todos nos também. fechem, vamos fechar nós, né? Sim. Obrigado a todos e obrigado, Esther, também. Obrigada a você, Gui. É um prazer sempre estar juntos. Prazer é meu. Abraço grande a todos. Abraço. Tchau, tchau.